Nós já estamos ao telefone com o professor doutor Carlos André Silva de Moura, historiador, especialista em história das religiões, que recentemente, em outubro do ano passado, esteve no Vaticano e conversou alguns instantes com o Papa Francisco. Vamos falar um pouco aqui sobre o falecimento do Papa e o impacto disso na história da Igreja e também para o mundo. Professor Carlos André, muito obrigado por nos atender. Bom dia para o senhor. Bom dia, Vitor. Eu que agradeço o convite. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Bom, professor, neste momento, a notícia, o impacto maior é o falecimento do Papa. É importante a gente entender como que o papado dele pode ser caracterizado, o que trouxe de novo o papado de Francisco. A igreja, não só a igreja, né, mas o mundo amanheceu hoje um pouco reflexivo com o anúncio da morte do Papa Francisco, né? O Papa assumiu em 2013, após a renúncia do Bento XVI, né? E eu posso considerar que foi um momento de crise, né? O próprio Bento XVI colocou isso em sua carta renúncia, dizia que a barca de Pedro estava à deriva. E Francisco, ele tenta fazer várias reformas, né? Reformas inclusive estruturais dentro da igreja, né? Mas sabemos de todas as limitações. Então, o que a gente pode dizer é que o Papa pontificado de Francisco, né, do cardeal Bergoglio, foi um pontificado de tentativas de mudanças, avanços em alguns, né, mas permanências em outros. Francisco tocou em temas extremamente sensíveis para a igreja, né? Desde o celibato, a possibilidade de padres casados realizar atos religiosos em regiões mais distantes, que foi o tema, por exemplo, do Sínodo da Amazônia, a não negação da bênção a casais homoafetivos, o combate à corrupção, o combate à pedofilia, mas também temas da ordem do dia, né? Francisco escreveu sobre o meio ambiente, o consumismo, criticou a guerra. Então, nesses 12 anos aí, né, de papado, Francisco ele esteve à frente de uma instituição que é uma instituição religiosa, mas também uma instituição com uma representação política muito intensa, e ele soube se utilizar dessa representação política para tocar em temas da ordem do dia, né? Como eu disse, desde a guerra, passando pelo meio ambiente, ele esteve presente nas principais discussões do tempo presente e do mundo contemporâneo. Professor Carlos, bem-vindo à Cidade FM, aqui é a Juliana, que conversa com o senhor agora. A primeira viagem internacional do Papa Francisco foi aqui para o Brasil, né? Isso na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. E também a gente acompanha a devoção que ele tinha à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do nosso país. Ele tinha uma relação muito intensa aqui com o Brasil. O que é que isso trouxe, né? O que é que isso acarreta aí para os fiéis brasileiros? Exatamente. A primeira viagem, bom dia, Juliana. A primeira viagem do Papa para o Brasil é extremamente significativa. O Papa, ele era devoto de Nossa Senhora, né? Como um bom jesuíta, devoto de Nossa Senhora, e não é à toa a viagem para o Brasil devido à importância desse país para o cenário católico mundial, né? Se a gente pensar, o Brasil é um dos maiores países em quantidade de católicos do mundo, né? Então, a vinda dele para a Jornada da Juventude mostra vários cenários. Mostra o cenário da importância do país, da importância da América Latina para o catolicismo mundial, o primeiro ponto. O segundo ponto, a proximidade, né, com a juventude, uma vez que, mesmo mantendo todas as tradições necessárias, a Igreja Católica também busca uma renovação e a juventude é o caminho. E também essa ligação do Papa Francisco com as imagens e as representações de Nossa Senhora. É bom destacar que o Papa pediu para não ser enterrado na Basílica de São Pedro. Ele vai ser enterrado na Igreja de Santa Maria Maior, né, que é uma igreja dedicada a Nossa Senhora. É uma igreja que tem
uma imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, que provavelmente foi pintada por São Tiago, e ele pediu que fosse enterrado próxima a essa imagem. Então isso mostra a devoção do Papa a Nossa Senhora. E essa devoção, ela também é muito importante para a própria unidade da Igreja. Veja, o Papa, ele pegou o pontificado, ele assumiu a Cúria Romana como eu disse, em um momento de crise, em um momento que o Bento XVI julgou que não era mais possível manter esta unidade. E Maria, ou seja, Nossa Senhora, ela, inclusive, dentro da tradição católica, ela é responsável também por essa unidade. Então, o reforço desse discurso, a vinda do Papa Francisco em sua primeira viagem internacional para o Brasil, para o Santuário Nacional de Aparecida, ele é extremamente significativo, porque passa a ser uma marca que passou a ser empregada por Francisco durante todo o seu pontificado, né? Mesmo buscando todas essas reformas, a unidade era algo que se buscava durante o seu pontificado. Professor, há pouco o senhor falava sobre as cerimônias fúnebres e o Vaticano divulgou agora há pouco alguns detalhes sobre isso. Às 14h, pelo horário de Brasília, nós teremos a missa de sufrágio do Papa Francisco. É a cerimônia que vai acontecer na Basílica de São João de Latrão, em Roma, realizada pelo cardeal Baldo Reina. E às 15h tem os ritos de constatação da morte e a deposição do corpo, do Papa Francisco no caixão. A cerimônia vai acontecer na capela privada do Papa e é presidida pelo camerlengo Farrell, camerlengo irlandês, Kevin Joseph Farrell. Antes do senhor falar um pouco sobre essa questão política, de como fica agora a sé vacante e todo o processo para a conclave, para quem está na Experiência Cidade FM, nós temos aqui uma foto que o senhor nos enviou desse contato que o senhor teve com o Papa Francisco em outubro, na ocasião de uma visita do senhor a Roma. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse contato, qual foi a percepção e o que o senhor guarda dessa experiência. Eu fui em outubro a Roma. Eu faço parte, eu presido 3 processos de beatificação e canonização junto à igreja. O processo da irmã Adélia, que é uma religiosa damas, o processo de Frei Caetano de Messina e o processo de Madre Agathe Verhelli, que é uma religiosa também damas belga. Então, dentro desses processos de beatificação e canonização, existe um momento de se entregar a documentação no dicastério da causa dos santos, né, que fica em Roma, a documentação para aquele personagem, aquele candidato a santo, ele ser analisado pela Igreja Católica. Então, nesse momento, nós tivemos uma audiência com o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, logo após uma missa. E foi um momento de surpresa, porque mesmo sendo um momento muito rápido, mas foi uma experiência muito interessante, né? Ao cumprimentar o Papa Francisco, eu pensei que ele ia me perguntar questões teológicas sobre o processo, dúvidas que até talvez eu não saberia responder naquele momento. E o Papa Francisco brincou perguntando se eu era brasileiro, eu disse que sim. E ele perguntou se realmente no Brasil cachaça era água. Isso ficou famoso após um bispo paraibano pedir na Praça de São Pedro, naquelas passagens que o Papa fazia entre o povo, para que ele orasse, para que ele rezasse pelo Brasil. E aí Francisco disse, é um pouco difícil, em tom de brincadeira, claro, é um pouco difícil porque no Brasil parece que cachaça é água. E aí, todas as vezes que ele encontrava um brasileiro, ele dizia isso, né? Mas foi muito interessante. Nós falamos sobre o processo com Francisco, nós falamos sobre o Brasil também, nós entregamos alguns livros, inclusive relacionados ao processo, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a capacidade de atenção que ele tem. Mesmo que em alguns momentos, devido à segurança, devido aos protocolos, seja necessário ele
continuar caminhando e passar para o próximo membro lá que está na audiência, em nenhum momento ele foi desatento à nossa conversa, às nossas solicitações. Então é um líder religioso e um líder político, eu sempre busco frisar isso, que além de um líder religioso, o Papa é um líder político, bastante atencioso, bastante carinhoso com as crianças, e bastante inteligente e preciso no que fala, né? Nós tínhamos alguém que fazia com que a igreja ela desse essa atenção aos seus possíveis fiéis, às pessoas que o procuravam. Ontem mesmo ele estava com o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Mas também não perdesse essa necessidade de aproximação com os seus fiéis e a necessidade de negociação e conversa com todas as nações e todos os representantes. Professor Carlos, o que é que acontece a partir de agora para a escolha de um novo Papa, né? Qual é o procedimento? A partir de agora, nós podemos entrar em um momento extremamente longo, né? Vai depender do colégio cardinalício, né? Como o Vitor colocou, vai ser constatada e anunciada a morte, né? Do Papa Francisco. O ouvinte pode estar se perguntando, mas já foi anunciada pelo Vaticano? Em parte, isso é extremamente normal. Existe um departamento, uma tradução livre seria o Departamento de Higiene do Vaticano, que vai constatar e declarar a partida de Francisco. Então, após isso, é feito todo um ritual fúnebre, com a declaração da morte, e também a quebra do anel do pescador, que é o anel de Pedro, né? Que o Papa ele utiliza, todos os papas utilizam. Esse anel ele é quebrado e se dá marca o final do pontificado. Após a declaração da morte e a quebra do anel, é declarada sé vacante, e a sé vacante em todo o mundo. Lembre-se que ele é bispo de Roma, mas também, né, Papa, bispo de todas as igrejas do mundo, e assume agora o Carmelengo, que é o atual Kevin Joseph Fowell, da Irlanda. Então, a igreja ela passa a ser administrada temporariamente por esse religioso, que é alguém mais próximo do Papa, né? Então, todas as questões administrativas, políticas e do dia a dia do Vaticano será respondido por esse religioso, e também será convocado o colégio cardinalício, que atualmente ele é composto por 252 cardeais de todo o mundo. Esse processo do colégio cardinalício, ele inicia dentro de um prazo de 10 a 15 dias, né? Lembrando que esses cardeais eles precisam se deslocar de vários lugares do mundo, inclusive do Brasil. Nós temos 6, o último agora feito cardeal foi o bispo de Porto Alegre. Convocado esse colégio cardinalício, que hoje a igreja possui 252 cardeais, no entanto, votantes e elegíveis existem 120, e o colégio é composto por 138 cardeais. No entanto, aqueles que possuem mais de 80 anos, eles não votam, apenas o que tem menos de 80 anos. E o enterro do Papa ele acontece em torno aí entre 5 e 6 dias. Então, na próxima semana, né, nós teremos o funeral do Papa na igreja de Santa Maria Maior e o início do colégio cardinalício. O conclave, como se chama, essa eleição, vamos dizer assim, ela acontece na Basílica de São Pedro, especificamente na Capela Sistina, onde são eleitos 9 cardeais para ser dividida em 3 funções. A mesa de votação, ou seja, aqueles responsáveis por organizar a votação, composta por 3 cardeais. 3 cardeais, eles serão responsáveis por recolher os votos, e mais 3 cardeais responsáveis por
coletar esses votos. E como eu disse, como é uma instituição política, é uma instituição também que passa por negociações. Então, o primeiro dia ele é marcado por 2 eleições, caso não tiver 2/3 dos votantes, né, 2/3 dos votantes em um nome, se realiza uma segunda votação à tarde, e se permanecer sem uma definição, fumaça preta ou fumaça cinza. Isso acontece por 3 dias seguidos. Caso não tiver nenhum nome escolhido, se dá uma parada no 4º dia para orientações, para que eles possam rezar, para que eles possam pensar, e volta ao mesmo processo, com 3 sessões ou 2 sessões de votação. Qual o prazo para se escolher um Papa? Não existe, né? Pode durar 3, 4, 5 dias, pode durar 1 mês, pode durar 1 ano, né? Inclusive, já existiu processos longuíssimos de conclave. O processo de Francisco, por exemplo, no momento de substituição do Bento XVI, pode ter sido considerado um processo curto, né? Durou poucos dias, né? Mas não existe um prazo determinado para terminar. E só os cardeais que estão ali podem ser eleitos papas? Não, né? A tradição pede que quem está ali no colégio cardinalício seja eleito, né? A grande maioria das vezes aconteceu isso. No entanto, qualquer católico pode ser indicado papa, mas dificilmente, né, sairá um fora do colégio cardinalício. Existe também uma lista, né, daqueles possíveis papáveis, né? Mas na história das religiões a gente sempre brinca, né, que os possíveis papáveis eles sempre saem sem nenhuma indicação, né? E aí a gente tem que esperar. Temos aí, por exemplo, o Peter Erdős da Hungria, o Matteo Zuppi da Itália, e saindo ali da região, né, da Europa, o Roberto Sará, que é bispo na Guiné. Então temos vários nomes, né? Brasileiros, nós temos o cardeal Sérgio Rocha, né, que é Salvador, e é indicado também como possível papado. No entanto, eu chamo a atenção, ele não está lá na lista de, vamos dizer assim, de principais nomes, mas eu chamo a atenção do cardeal José Tolentino de Mendonça, português, né, que inclusive foi feito cardeal por Francisco e hoje dirige o Dicastério da Cultura em Roma. É um nome muito importante, um intelectual da Igreja Católica que tem uma atuação muito grande, inclusive uma atuação muito grande junto a Francisco. Então é um nome também que precisa de atenção. Professor Carlos André Silva de Moura, professor, historiador, integra o quadro da Universidade de Pernambuco, especialista em História das Religiões, conversou conosco sobre o falecimento do Papa Francisco e agora o encaminhamento para a escolha de um novo pontífice. Professor, obrigado pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estarei sempre disponível. Manhã Cidade. Entrevista. Cidade FM, a única com áudio e imagem. Baixe o Flix Cidade. 92. Manhã Cidade. O início do seu dia com muita informação. Oferecimento Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, o SUV líder de venda. Renault Cardian. Você só encontra na Renault Regency Caruaru. Casa Nova Construção. Lojas abertas neste feriado do dia 21 de abril. Aproveite para garantir as super ofertas do Mega Feirão. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Atenção!
A Casa Nova Construção informa que no feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes, as lojas estarão funcionando normalmente. É a oportunidade perfeita para você comprar com mais tranquilidade os melhores materiais para sua reforma ou construção e conferir as ofertas imperdíveis do Mega Feirão Casa Nova. Aproveite as lojas abertas no feriado dia 21 e garanta tudo o que você precisa com mais variedade e economia na Casa Nova Construção. Cidade FM 9:03. Manhã Cidade, Cidade FM. Oferecimento Unimed Caruaru. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Unimed Caruaru. O SUV líder de venda. Renault Cardian. Você só encontra na Renault Regence Caruaru. Casa Nova Construção. Lojas abertas neste feriado do dia 21 de abril. Aproveite para garantir as super ofertas do Mega Feirão. Água Santa Joana. A melhor água mineral do Brasil. Bom, reta final aqui do nosso Manhã Cidade, mas a nossa cobertura segue, não é, Juliana? A nossa redação continua mobilizada para acompanhar toda a repercussão da morte do Papa Francisco aqui em Caruaru, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Daqui a pouquinho, dentro do nosso Cidade Notícia, nós vamos atualizar e qualquer informação mais importante, nós podemos